O assunto de hoje causa bastante dúvida na cabeça dos homens, mas eles acabam evitando de tocar nesse assunto por constrangimento. Vamos falar sobre a curvatura peniana, suas causas, as diferenças e quando que isso pode ser tratado. Olá, meu nome é Paulo Esteves, sou médico urologista e andrologista. Hoje nós vamos conversar então sobre a curvatura peniana, o pênis torto. Mas antes de entrar nesse assunto, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e curtirem esse vídeo, para que torne ele mais relevante, que ele apareça para o maior número de pessoas e assim possa ajudar o maior número de homens com esse problema. Em primeiro lugar, então, vamos falar sobre o que é a curvatura peniana. São situações diferentes, não é uma única situação essa curvatura peniana. Existe a curvatura, em primeiro lugar, a curvatura peniana congênita. O que é isso? O homem, durante a sua adolescência, puberdade, tem o crescimento do pênis e por algum motivo, que a gente não sabe ainda explicar exatamente qual foi a causa disso, o pênis se desenvolve já com a curvatura, ou seja, ela é presente desde o início da vida ou até da infância ou da adolescência do homem, que ela se torna mais nítida. E o que acontece basicamente é que um dos lados do corpo do pênis acaba crescendo mais do que o outro, seja lateral ou superior, inferior, dorsal e ventral. Uma dessas superfícies vai crescer um pouco mais do que a outra e com isso vai causar uma curvatura, seja para o lado, seja para cima, seja para baixo. Essa é a curvatura congênita. Além disso, nós temos as curvaturas que são adquiridas, ou seja, que elas surgiram em algum momento da vida, mas que o homem já tinha o pênis desenvolvido, já tinha ereção e não tinha essa curvatura antes. Então nós podemos citar aí a doença de Peyronie, que seria a forma mais conhecida, mais famosa de curvatura peniana, e tem também as curvaturas traumáticas, após algum trauma, algum machucado na região. Basicamente o que acontece em ambas essas formas adquiridas é que ocorre uma lesão do corpo cavernoso, ou seja, da parte interna ali do pênis. Essa parte vai cicatrizar formando uma fibrose e isso vai causar uma retração. Como qualquer cicatriz, ela ocorre uma retração, puxando então um dos lados do pênis, retraindo e diminuindo o comprimento desse lado do pênis e resultando então numa curvatura. Ou seja, se você tem uma doença de Peyronie ou uma curvatura de origem traumática na lateral do pênis, do lateral direito, ele vai se curvar para esse lado porque vai encurtar esse lado. A mesma coisa para cima, para baixo, não importa a região. Então nós temos que falar um pouco sobre essas três formas: a doença de Peyronie, a curvatura traumática ou então a curvatura congênita. Elas têm diferenças bastante importantes entre elas. A curvatura congênita, o pênis ele não possui nenhuma doença, não possui nenhuma alteração na sua anatomia, é simplesmente uma curvatura natural do desenvolvimento do pênis, portanto isso não vai, em geral, causar dor na ereção, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não vai dificultar a relação sexual, a penetração, e não tem relação com disfunção erétil. Já no caso das curvaturas adquiridas, principalmente aí no caso da disfunção na doença de Peyronie, você tem a presença de curvaturas mais acentuadas. Em geral, você tem dor na ereção, você pode ter uma dificuldade na penetração, até impossibilitando a relação sexual, causando dor tanto no homem como no seu parceiro, e com isso levando a uma série de dificuldades no relacionamento, traumas com relação à relação sexual e a ocorrência até de disfunção erétil, tanto de forma orgânica no pênis, a disfunção erétil decorrente da doença de Peyronie, como também um pouco um componente psicogênico, psicológico, porque afeta a autoestima e a confiança do homem com relação ao pênis. Na doença de Peyronie nós temos algo, além de tudo isso, temos uma outra diferença. Ocorre a formação de uma placa, de uma fibrose, e essa placa de fibrose pode ficar bastante endurecida e ser palpável ali no pênis. Isso também não acontece na curvatura congênita, e também na curvatura traumática, em geral, também não é visto, ocorre apenas o encurtamento daquela lateral do pênis que foi machucada.
Quanto ao tratamento, então a gente só trata a curvatura peniana em geral quando ela causa algum tipo de dificuldade na relação sexual, na penetração, ou dor na ereção. A curvatura que possa causar algum efeito na parte estética, que o homem não fique satisfeito, não está contente com a estética do pênis, ela pode ser operada também, mas não seria a indicação formal. A indicação formal seria realmente os problemas decorrentes da curvatura que interferem na relação sexual. E o tratamento, ele se divide em duas maneiras, né? Existe o tratamento cirúrgico, para corrigir a curvatura, seja ela uma curvatura congênita ou adquirida, seja uma doença de Peyronie, ou então, quando está ocorrendo a curvatura, ela ainda está se formando, isso ocorre na doença de Peyronie, que ela tem uma fase aguda primeiro, para depois ficar naquela fase já da curvatura estabelecida. Existem alguns tratamentos clínicos que você pode fazer durante a fase aguda para tentar impedir que ocorra a curvatura, ou tentar diminuir o grau de curvatura, ou pelo menos parar a curvatura ali, não deixar ela ficar mais intensa. Já o tratamento cirúrgico serve para corrigir a curvatura que já está estabelecida, seja qual for a causa, e endireitar, deixar o eixo do pênis o mais reto possível, para que o homem consiga ter relação sexual sem nenhuma dificuldade. Então esses são os temas importantes, né, que nós temos que abordar sobre as formas de curvatura peniana. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Qualquer dúvida, deixem aqui abaixo os comentários, sugestões, dúvidas, que a gente vai respondendo assim que for possível. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, cuidem-se e até o próximo vídeo.